Queridos amigos, que alegria, programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Libertação, pelas mãos iluminadas de Francisco Cândido Xavier. O livro é apaixonante. Estamos no capítulo 5º e hoje estaremos fazendo o segundo programa deste capítulo. O primeiro programa nós abordamos uma questão muito séria das pessoas que são atraídas para essa cidade estranha, e o que nos chamou a atenção que são pessoas comuns, aonde o crime é a fofoca, a maledicência, o sexo desregrado, bebida alcoólica, droga, comportamentos indevidos. Então nós percebemos que são pessoas que não têm como hábito a caridade, o amor ao próximo. Então nós percebemos que são crimes desde os mais simples até os mais complexos. Nós vamos ver hoje uma senhora e estudar alguns casos que nos chamam a atenção, porque todos se colocam como vítimas. Veja se isso não é verdade aqui na Terra. Então nós vamos cumprimentar o nosso querido André Luiz, relembrando que esse programa é sempre apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. André, gostaria que você saudasse o nosso querido telespectador. É uma alegria imensa podermos estudar o livro Libertação. Que Jesus nos abençoe mais este vídeo e mais este programa. Cumprimentamos a todos que nos assistem e que nos divulgam. Nós vamos então dar continuidade à leitura e agora nós vamos entrar num caso, propriamente depois da explanação do juiz, nós vamos entrar num caso para entendermos um pouco como funciona esse julgamento na cidade estranha. Exasperado, o julgador bradou colérico: perdão, quando desculpaste sinceramente os companheiros da estrada? Onde está o juiz reto que possa exercer impune a misericórdia? E incidindo toda a força magnética que lhe era peculiar, através das mãos sobre uma pobre mulher que o fixava, estarrecida, ordenou-lhe com voz soturna: venha, venha. Com expressão de sonâmbula, a infeliz obedeceu à ordem, destacando-se da multidão e colocando-se embaixo sobre os raios positivos da atenção dele. Confesse, confesse, determinou o desapiedado julgador, conhecendo a organização frágil e passiva a que se dirigia. A desventurada senhora bateu no peito, dando-nos a impressão de que rezava o confiteor, e gritou, lagrimosa: perdoai-me, perdoai-me, ó Deus meu. E como se estivesse sob a ação de drogas misteriosa que a obrigasse a desnudar o íntimo, diante de nós, falou em voz alta e pausada: matei 4 filhinhos inocentes e tenros, e combinei o assassínio de meu intolerável esposo. O crime, porém, é um monstro vivo. Perseguiu-me enquanto me demorei no corpo. Tentei fugir-lhe através de todos os recursos em vão, e por mais buscasse afogar o infortúnio em bebidas de prazer, mais me chafurdei no charco de mim mesma. De repente, parecendo sofrer a interferência de lembranças menos dignas, clamou: quero vinho, vinho, prazer. O que nós percebemos desta leitura até o presente momento? Que esta mulher, de vítima, ela não tem nada. Matou 4 filhinhos, matou seu companheiro, dá-nos a entender que foi uma pessoa voltada nos prazeres efêmeros da carne,
seja na sexualidade, seja no alcoolismo, seja na posição social que estava, mas clamava perdão. E a primeira ação do julgador foi perguntar: você me pede perdão, mas quantas vezes você perdoou sinceramente quando estava num corpo carnal? Aí eu lembro daquela passagem bíblica: perdoe para que Deus vos perdoe. A pergunta do magistrado já desmontou aquela pessoa, porque eu quero que o outro me perdoe, mas eu não sou capaz de perdoar. Outro ponto interessante que o magistrado induziu sobre ela: quer conversar? Então aproxime. E com um influxo energético, magnético imenso, imenso. Nós não estamos falando aqui de um obsessor qualquer. Nós não estamos aqui falando de um espírito inferior vulgar. Nós estamos falando de uma mente diabólica. Nós estamos falando de uma mente intelectualizada. De um príncipe das trevas. Que dominava o magnetismo inferior. Porque às vezes nós imaginamos que é qualquer peão no mundo espiritual que faz isso. Não. Nós estamos, da mesma forma que existem espíritos, como já vimos Asclépios, por exemplo, no livro Missionários da Luz, que não teve condições espirituais pela sua envergadura de estar materializado, teve que aparecer numa tela cristalina. Nós estamos falando de um espírito oposto a este. Nós estamos falando de um espírito preparado para a missão que ele estava desempenhando naquele momento. Então, nós estamos já vendo aqui que de vítima essa senhora não tem nada. E ela mesma, quando abriu o leque do que ela havia feito, ela já se sentenciou. Ela mesma, quando disse o que ela fez, permitiu que os desejos inferiores novamente brotassem no seu ser, ela mesma já conduziu e veremos agora como foi a sentença e o que aconteceu com ela. E é interessante que ela crama exatamente o vício que ela tinha, que era da bebida alcoólica. Eu quero beber vinho, eu quero vinho. Ou seja, era uma fuga que ela tinha, que ela se escondia por trás da bebida alcoólica. É muito comum na sociedade, na atualidade, e é muito comum num planeta como o nosso, de mundo de provas e de expiações. Continuemos a leitura. Em vigorosa demonstração de poder, afirmou, triunfante, o magistrado: como libertar semelhante fera humana ao preço de rogativas e lágrimas? Em seguida, fixando sobre ela as irradiações que lhe emanavam no temível olhar, asseverou peremptório: a sentença foi lavrada por si mesma, não passa de uma loba, À medida que repetia a afirmação, qual se procurasse persuadi-la a sentir-se na condição do irracional mencionado, notei que a mulher, profundamente influenciável, modificava a expressão fisionômica. Entortou-se-lhe a boca, a cerviz curvou-se espontânea para a frente, os olhos alteraram-se dentro das órbitas, simiesca expressão revestiu-lhe o rosto. Via-se patente, naquela exibição de poder, o efeito do hipnotismo sobre o corpo perispirítico. Essa cena de licantropia, que nós vamos estudar um pouco nesse capítulo, que é a modificação periespiritual, o magnetizador induziu e ela, pela força magnética, modificou. É muito interessante nós estudarmos este caso, porque é um caso que nós imaginamos assim, é de quando em quando, é um caso que não ocorre. Nestas regiões é muito comum. Conforme a sentença do que a própria pessoa fez em vida. É natural que precisa da indução de uma pessoa. E aqui nós vamos estudar, por exemplo, no outro capítulo, quando fala da segunda morte, que para a espiritualidade inferior, quando isso acontece,
regressa a uma situação como os ovoides. Então nós estamos vendo aqui o descortinar de uma série de ações num plano inferior que aqui na crosta parece algo assim impossível. E se nós dermos isso para uma pessoa que não é espírita ou espiritualista, não vai compreender, muitos até zombarão. Por quê? Porque não compreende esta lei da natureza. O que eu também zombaria se eu não compreendesse as leis que nos cercam. Mas André Luiz nos mostra superficialmente, porque é muito duro as imagens que ele viu. Ele aqui contou pormenorizado o que ele pôde contar, mas ele viu muito mais do que isto que ele está nos narrando. Conta aqui o influxo direto da consciência. E agora Gúbio vai dizer a André Luiz que o remorso é uma faca de dois gumes. O remorso nos ajuda, mas é uma porta escancarada também para que os obsessores possam penetrar e gerar determinados efeitos como este. A causa partiu dela. O efeito foi a ação magnética do magnetizador. Relembrando também que o perispírito, ele é semimaterial. Por isso que o perispírito tem essa facilidade de plasmar determinadas imagens, coisa que seria difícil e quase que impossível quando nós estamos ligados no corpo físico, né? Nos faz lembrar também aquela história daquela mulher muito bonita, André Luiz escreve na sua obra, em que era uma mulher belíssima, onde usava o seu corpo para ganhar a vida. E essa mulher iria receber no seu ventre um espírito, que eram dois espíritos que já viveram muito tempo junto, mas havia um ódio muito grande de um para com o outro. O espírito, depois de muito tempo de sofrimento, aceitou vir na condição de um filho. E André Luiz, quando viu aquela mulher, André Luiz ficou assim exaltado por ver a beleza física daquela mulher. Então, o amigo espiritual dizia: olha André, vamos voltar à noite, que nós precisamos conversar com ela em estado espiritual. E André conta que quando chegaram à noite, ela estava entrando naquele processo da sonolência, eles entraram no quarto e daqui a pouco ela adormeceu e o espírito dela saiu do corpo. André conta que ele chega a dar uns passos para trás, de tal era a imagem horrenda daquele espírito, era um monstro. E ele ficou muito assustado com isso. O nosso perispírito se assemelha àquilo que nós projetamos do nosso pensamento desequilibrado. Então nós vemos que a literatura espírita nos dá uma visão. E mesmo assim, André, nós percebemos que nós também temos dificuldade em entender tudo isso pela sua complexidade. Nós entendemos o que está no papel, mas nós temos dificuldade de imaginar como tudo isso ocorra ainda pela nossa ignorância. Vamos continuar a leitura. Em voz baixa, procurei recolher o ensinamento de Gúbio, que me esclareceu num cicio. O remorso é uma bênção, sem dúvida, por levar-nos à corrigenda, mas também é uma brecha, através da qual o credor se insinua, cobrando pagamento. A dureza coagula-nos a sensibilidade durante certo tempo. Todavia, sempre chega um minuto em que o remorso nos descerra a vida mental, nos choques de retorno das nossas próprias emissões, e, acentuando de modo singular, a voz quase imperceptível acrescentou: temos aqui a gênese dos fenômenos de licantropia, inextricáveis ainda para a investigação dos médicos encarnados. Lembras-te de Nabucodonosor, o rei poderoso a que se refere a Bíblia? Conta-nos o livro sagrado que ele viveu, sentindo-se animal, durante 7 anos. O hipnotismo é tão velho quanto o mundo
e é recurso empregado pelos bons e pelos maus, tomando-se por base, acima de tudo, os elementos práticos do perispírito. O que nós percebemos aqui? Primeiro momento, falando do remorso, que o remorso é uma bendita oportunidade de reparo, mas quando não dosado, é uma brecha para que os obsessores ou os credores utilizem aquilo para gerar uma depressão, uma ansiedade, um pensamento de suicídio, um pensamento de menos-valia, pela mesma porta do arrependimento, do remorso. O segundo momento é quando Gubbio esclarece André Luiz sobre a licantropia, que isso é uma coisa muito antiga, não foi inventada pelo Espiritismo. E aqui ele pega no Velho Testamento, na Bíblia, quando ele comenta sobre este rei poderoso, que durante 7 anos ele estava encarnado, ele se via como um homem, mas ele se sentia um animal. Não no sentido, por exemplo, todos nós temos o nosso lado animal, aquele lado animalizado, mas não foi nesse sentido. Foi no sentido mesmo da licantropia. Mas André, ele estava encarnado. Essa mulher modificou o seu perispírito estando desencarnada. Aqui já nos abre um outro panorama. Ele encarnado estava com um corpo físico natural, mas ele na condição de espírito, durante esses anos, sofrendo o influxo de mentes poderosas e que dominavam o magnetismo, durante 7 anos ele se sentiu perispiritualmente falando, perispiriticamente falando, ele se sentiu na condição de um animal. Então nós percebemos que isso é algo muito antigo, não foi inventado pelo Espiritismo. Só que a Bíblia, os livros sagrados das religiões foram comentando fatos em códigos. Se eu pedir para um outro cristão narrar este fato, ele vai poder muitas vezes dizer: é culpa do capeta, é culpa de Satanás, é um mau espírito, e às vezes não compreende nuances como esta que estamos vendo através do magnetismo, que modifica, positivamente falando, como negativamente falando, a parte plástica que compõe o nosso perispírito. Vamos dar continuidade. Notando, porém, que a mulher infeliz prosseguia guardando estranhos caracteres no semblante, perguntei: esta irmã infortunada permanecerá doravante em tal aviltamento da forma? Fim da longa pausa, o instrutor informou com tristeza: ela não passaria por esta humilhação se não a merecesse. Além disso, se adaptou às energias positivas do juiz cruel, em cujas mãos veio a cair. Pode também esforçar-se intimamente, renovar a vida mental para o bem supremo e afeiçoar-se à influenciação de benfeitores que nunca escasseiam na senda redentora. Tudo, André, em casos como este, se resume a problema de sintonia, onde colocamos o pensamento. Aí se nos desenvolverá a própria vida. O orientador não conseguiu continuar. O que nós percebemos desta leitura, indicada por Gubbio? Que esta mulher, ela não cairia numa humilhação como caiu, se ela não tivesse culpa no cartório, como dizemos comumente, através de um dito popular. E que ela só sairia do influxo magnético do obsessor, deste magistrado desencarnado, o dia que ela renovasse a sua casa mental, os seus sentimentos e purificando, não imediatamente, mas gradativamente, os seus sentimentos. O que é uma luta íntima, dependendo agora apenas e tão somente do seu próprio esforço. Vamos continuar a leitura? O orientador não conseguiu continuar. Ao redor de nós, as lamentações se fizeram estridentes. Interjeições de espanto e dor
eram proferidas sem rumo. O magistrado, que detinha a palavra, determinou silêncio e exprobrou asperamente a atitude dos queixosos. Logo após, notificou que os espíritos seletores se materializariam em breves minutos e que os interessados poderiam solicitar deles as explicações que desejassem. Concomitantemente, ergueu as mãos em mímica reverencial e, fazendo-nos sentir que presidia ao estranho cenáculo, fez uma invocação em alta voz, denunciando, nos gestos, a condição de respeitável e hierofante em grande solenidade. Nós percebemos a materialização no plano inferior que ocorre como ocorre num plano superior. Aqui nós percebemos que esses espíritos seletores estariam materializados naquela assembleia. Olha que curioso. Então eles não estariam incorporados, eles estariam materializados. E para que haja uma materialização, tem a necessidade de haver a doação de ectoplasma. Então, no plano inferior, também existem médiuns, doadores de energia, tudo conforme nós temos no plano astral superior. Nós temos também no plano astral inferior. E esses espíritos, eles poderiam tirar as dúvidas, esclarecerem os espíritos que ali estavam com dúvidas sobre a sua posição, sobre a sua situação e como ficariam. E aqui também, André, se eles materializaram, eles poderiam até estar encarnados. E à noite, no desdobrar, são esses que nós estamos vendo, porque às vezes a gente fala assim, vê uma pessoa abusando das religiões, da política, a gente fala, coitado dele quando desencarnar. Não, são líderes. Eles dominam aqui e dominam lá. Porque se vai haver, não é, um seletor ou alguns seletores que irão se materializar, é porque eles não estão ali. E se eles não estão ali, que é a última dimensão, com certeza eles estão encarnados. Então, à noite, essa reunião deve ser à noite, eles estão dormindo, para que eles possam se materializar em estado espiritual nessa região. Encarnados, podem estar num outro país, espiritualmente falando, na mesma sintonia. E aí nós vimos esse que estava presidindo a reunião, ele fazer toda uma cerimônia, ele fazer toda uma preparação, da mesma forma que a gente já viu nos outros livros de André Luiz, quando é uma materialização de um espírito superior, eles elevam o pensamento, fazem prece, imaginam um quadro muito bonito. Aqui é o oposto, mas tem que ter a necessidade desta ritualística, tanto no campo positivo quanto no campo negativo, para que haja interligação espiritual. Mas é um fato muito interessante que nós estamos vendo, e agora nós veremos algumas pessoas perguntando o porquê que estou sendo condenado, o porquê disso ou o porquê daquilo. E como será a classificação de André Luiz, Eloy e de Gúbio. Terminada que foi a locução, vasto lençol nebuloso, semelhante a uma nuvem móvel, apareceu na tribuna que se mantinha, até então, despovoada. E pouco a pouco, diante de nossos olhos assombrados, 3 entidades tomaram forma perfeitamente humana, apresentando uma delas a que no porte guardava maior autoridade hierárquica, pequeno instrumento cristalino nas mãos. Trajavam túnicas de curiosa e indefinível substância em amarelo vivo e revestiam-se de aro afogueado, não brilhante. Essa auréola, mais acentuadamente viva, em volta da fronte,
desferia radiações perturbadoras que recordavam a esbraseada expressão do ferro incandescido. Ambos os acólitos da personalidade central do trio tomaram folhas de apontamento num cofre vizinho e, ladeando-a, desceram até nós, em silêncio. Inesperada quietação tomou a turba, dantes agitada. Ainda não sei de que recôndita organização provinham tais funcionários espirituais. No entanto, reparei que o chefe da expedição tríplice mostrava infinita melancolia na tela fisionômica. Aqui então, André, no começo do capítulo, nós percebemos que havia um lugar que não tinha ninguém. E até chamou a atenção de André Luiz que aquela região não tinha ninguém. Depois entraram aqueles 7 espíritos carregados como se fossem reis, não é? Foram colocados numa região, mas uma região ali, vamos dizer, do palco, né, para nós melhormos expressar tudo isso, estava vazio. E, logicamente, esse vazio era porque teria um efeito, que agora eles estão vendo. 3 espíritos se materializaram. Se eles materializaram, é porque eles não estavam ali. Como André diz, eles podiam estar em qualquer lugar do planeta, seja sediando uma outra cidade, ou mesmo eles poderiam já estar encarnados. Esses 3 espíritos poderiam estar adormecidos e o espírito sai do corpo e eles poderiam estar ali se materializando, não é? Como nós vemos hoje muitas pessoas ligadas às religiões viverem de maneira muito cruel com referência a essa questão. Políticos também, não é? Então pode ser aí uma série de situações, mas fato é que esses espíritos não estavam naquela cidade. Eles se materializaram. E um outro ponto, André, eles abriram um cofre. Foi aí que André Luiz percebeu que havia um cofre. E ele tirou alguma coisa desse cofre, que logicamente são as histórias de cada um daqueles que ali estão, dos instrumentos que eles usam, né? Então nós vamos ver no avanço desse questionamento a importância desses 3 espíritos que fazem parte desse grupo de espíritos perversos que dirigem a cidade estranha. E apenas um ponto que me chamou a atenção é porque às vezes nós ouvimos na retórica espírita que os espíritos no plano maior, sejam evoluídos ou não, olham para as pessoas e já sabem de tudo. Aqui nós estamos vendo que não é bem assim. Eles têm um aparelho, e este aparelho será para medir a aura da pessoa, e conforme a tonalidade e a vibração separarão as pessoas por grupos, e essas fichas, como nosso querido Sérgio há pouco, dá-nos a entender que são, resumidamente, a vida de cada um que ali estava. Se a pessoa levantar e falar assim, mas eu estou sendo acusado do quê? Igual se nós fôssemos mesmo num tribunal da terra e quando estamos diante de uma sentença, o juiz vai ler o que está a nosso favor ou o que está contra nós, é mais ou menos o que havia ali. Isso mostra que o mundo espiritual não é tudo pensamento, que os espíritos têm acesso a tudo. É muito importante nós fixarmos isto e nós, os espíritas, amadurecermos o modo que interpretamos o mundo espiritual. O mundo espiritual não é espírita, o mundo espiritual não é dos espíritas. O espiritismo nos abre um leque mostrando-nos um mundo espiritual como ele o é, através das obras de André Luiz, de Chico Xavier, já começada por Allan Kardec. Então nós vemos aqui que foi separado 2 espíritos, não é? Dos quais estavam aí nessas fichas, e começa a dizer então, continua a leitura. Alçou ele o instrumento cristalino, à frente do primeiro grupo, formado de 14 homens e mulheres de vários tipos. Efetuou observações que não pude acompanhar e disse algo aos companheiros que se dispuseram à anotação imediata. Antes, porém,
que se retirasse, 2 membros do conjunto avançaram implorando socorro. Justiça, justiça, suplicou o primeiro. Estou punido sem culpa. Fui homem de pensamento e de letras, entre as criaturas encarnadas. Por que deverei suportar a companhia dos avarentos? Fitando o seletor, angustiadamente reclamou: se escolheis com equidade, livrai-me do labirinto em que me vejo. Não terminara, e o segundo interferiu, ajuntando: magistrado venerável, por quem sois? Não pertenço à classe dos sovinas. Imantaram-me a seres sórdidos e desprezíveis. Minha vida transcorreu entre livros, não entre moedas. A ciência fascinou-me. Os estudos eram meu tema predileto. Pode, assim, o intelectual equiparar-se ao usurário? O dirigente da seleção mostrou reservada piedade no semblante, calmo e elucidou firme. Cramais debalde, porque desagradável vibração de egoísmo cristalizante vos caracteriza a todos. Que fizestes do tesouro cultural recebido? Vosso tom vibratório demonstra a avareza sarcástica. O homem que ajunta letras e livros, teorias e valores científicos, sem distribuí-los a benefício dos outros, é irmão infortunado daquele que amontoa moedas e apólices, títulos e objetos preciosos, sem ajudar a ninguém. O mesmo prato lhe serve na balança da vida. Olha que interessante, ele fez um comparativo, porque ele disse, olha, eu estou no grupo daqueles que foram avarentos, que a vida toda juntaram dinheiro, a vida toda guardaram para si, mas eu fui um homem de letras, eu fui um homem intelectualizado, eu não poderia estar aqui. E aí nós vimos que, da mesma forma que aquela pessoa que junta muito e não divulga e não divide o muito que tem para aqueles que nada têm, isso também se dá no campo intelectual. Quantas pessoas que não têm um conhecimento vastíssimo e poderia levar esclarecimento a muitos, mas guarda para si, crendo que os outros não merecem a sua atenção ou dividindo a sua cultura. Entra no mesmo grupo daqueles que juntaram muito e guardaram para si, através da avareza e da mesquinhez. Então, André, nós percebemos na leitura que esse primeiro grupo tinha 14 pessoas que iam ser julgados. E 2 deles se antecipa. O primeiro é esse, que diz, olha, por que eu estou no meio desses sovinas? Sovinas são pessoas de mau caráter, pessoas que são ruins, maldosas. Eu não sou ruim. Eu sou um cientista, um estudioso, homem das letras. Eu não fiz o mal, não cometi um crime. E é interessante que a colocação que o julgador faz é muito interessante. Ele diz, e o que você fez do seu conhecimento para viver no campo do bem? Você usou bem as letras, as palavras, ou você foi aquela criatura que é um sábio e se tornou um sábio no campo da letra, mas um tirano no campo do relacionamento com o próximo? Eu outro dia, André, estava conversando com um professor de universidade. E ele me dizia uma coisa muito interessante. Eu lhe perguntei, o meio de vocês deve ser muito difícil, não é, Sérgio? Dificílimo. Porque numa universidade, os professores, um se acha melhor do que o outro. É uma coisa difícil no relacionamento. Há muita vaidade, há muito orgulho, há muito egoísmo. Então veja, é isso que nós estamos vendo aqui. É exatamente o protótipo desses que não sabem usar o conhecimento que têm e tornam-se cada vez mais orgulhosos, e é aí que os espíritos acabam cometendo os seus grandes crimes para com o próximo de não fazer aquilo que deveria ser feito.
E o tom vibratório dele denunciou esse quadro espiritual. Dando continuidade. Por amor de Deus, suplicou um dos circunstantes comovedoramente. Esta casa de justiça, em nome do governo do mundo, afiançou o explicador sem alterar-se e, impassível, embora visivelmente amargurado, pôs-se em marcha. Auscultava uma formação de 8 pessoas. Todavia, enquanto se comunicava com os assessores acerca das observações recolhidas, um cavalheiro de faces macilentas salientou-se e exclamou, estadeando enorme fúria: que ocorre neste recinto misterioso? Estou entre caluniadores, confessos, quando desempenhei o papel de homem honrado. Criei numerosa família. Nunca traí as obrigações sociais. Fui correto e digno e, não obstante, aposentado desde cedo. Cumpri todos os deveres que o mundo me assinalou. Com acento colérico, aduzia aflito: quem me acusa? Quem me acusa? O selecionador elucidou, sereno: a condenação transparece de vós mesmo. Caluniastes vosso próprio corpo, inventando para ele impedimentos e enfermidades que só existiam em vossa imaginação, interessada na fuga ao trabalho benéfico e salvador. Debitastes aos órgãos robustos deficiências e moléstias deploráveis, tão somente no propósito de conquistardes repouso prematuro. Conseguistes quanto pretendieis. Empenhastes amigos, subordinastes consciências delituosas e obtivestes o descanso remunerado. Durante 40 anos de experiência terrestre, em que outra ação não desenvolvestes senão dormir e conversar sem proveito, agora é razoável que o vosso círculo vital se identifique ao de quantos se mergulharam no pântano da calúnia criminosa. Aqui, André, para você comentar um pouco, já é o segundo grupo, não é? O primeiro grupo era 14 pessoas, agora é um grupo de 8 pessoas, não é? O primeiro grupo eram intelectuais. O segundo grupo é dessa pessoa que o André vai comentar, que é muito interessante e acontece muito. Quantas pessoas estão aposentadas sem a necessidade de estar aposentada? Então nós vemos que isso tem uma repercussão muito grande no mundo espiritual pela nossa própria consciência. Como existem também muitas pessoas que deveriam estar aposentadas e não recebem o benefício. Então nós percebemos que o mundo de provas e expiações tem todo tipo de pessoas. Aqui nós estamos vendo o caluniador. Ele não caluniou o próximo, ele caluniou a si mesmo, colocando sobre o seu corpo físico um fardo que não era devido. Aqui nós também vemos o caso do hipocondríaco, aquela pessoa que vive em função da doença, aquela pessoa que procura sempre um motivo para tomar um remédio, para ir ao médico, nunca está bem. Ele coloca para si a ideia de que o seu corpo está enfermo e realmente pela indução mental o seu corpo se torna enfermo. E por conta disto, durante 40 anos a sua vida foi dormir e conversar coisas que não edificaram o bem. E isso levou a ele, no mundo maior, ele pode até ter sido um bom pai de família, ele pode ter até sido um bom cidadão, pagando seus impostos, seguindo a legislação do país em que ele estava vinculado, mas a sua ingratidão perante o corpo físico, ele poderia trabalhar. Trabalhar não é castigo para ninguém, trabalhar não é demérito para ninguém, trabalhar não rebaixa ninguém, mas nesta ociosidade que ele se viu, se ligou a este grupo de 8 pessoas considerados pelo tom vibratório caluniadores.
O infeliz não teve forças para tréplica. Submeteu-se em lágrimas à argumentação ouvida e retomou o lugar que lhe competia. Então aqui nós vemos que ele não replicou, porque ele percebeu que ele havia cometido um grande erro. Então nós vimos que esses 3 seletores, nós não sabemos se eram 3 figuras individualizadas, cada um ia julgar um grupo, ou se era um seletor com 2 companheiros que estavam assessorando, Mas fato é que eram 3 pessoas que estavam muito ligadas a esse julgamento. O primeiro grupo tinha 14 pessoas, eram pessoas ligadas à ciência, à cultura, ao livro. O segundo grupo era um grupo de pessoas que viveram na terra na ociosidade, Se aposentaram de maneira fácil, de maneira corruptiva, compraram funcionários públicos, como a gente vê até hoje, Então, esse é o segundo grupo. E o terceiro grupo que vai ser julgado agora é um grupo de mulheres. Então vamos acompanhar o que aconteceu. Alcançando o terceiro grupo, constituído de mulheres diversas, mal havia aplicado o singular instrumento ao campo vibratório que lhes dizia respeito. Foi o mensageiro abordado por uma senhora, pavorosamente desfigurada, que lhe lançou em rosto atrozes queixas. Por que tamanha humilhação? Inquiriu em pranto copioso. Fui dona de uma casa que me encheu de trabalho. Voltei para cá, rodeada de especiais considerações, naturalmente devidas ao meu estado social, e arrebanhavam-me entre mulheres sem pudor? Que autoridades são estas que impõem a mim, dama de nobre procedência, o convívio de meretrizes? Forte crise de soluços embargou-lhe a voz. O selecionador, no entanto, dentro de uma calma que mais se avizinhava da frieza, declarou sem rebuços: estamos numa esfera onde o equívoco se faz mais difícil. Consultai a própria consciência. Teríeis sido realmente a padroeira de um lar respeitável, como julgais? O teor vibratório assevera que as vossas energias santificantes de mulher, em maior parte, foram desprezadas. Vossos arquivos mentais se reportam a desregramentos emotivos, em cuja extinção gastareis longo tempo, ao que parece. No altar doméstico não foi bem o vosso lugar. A senhora gritou, gesticulou, protestou, mas os selecionadores prosseguiram na tarefa a que se impunham. Ao nosso lado, aplicou o instrumento em que se salientavam pequeninos espelhos e falou para os auxiliares, definindo-nos a posição, entidades neutras. Fixou-nos com penetrante fulguração de olhar, como se nos surpreendesse. Mudo as intenções mais profundas e passou adiante. Então nós percebemos que esse grupo de mulheres que estava muito ligadas à parte da sexualidade mostra o desregramento que isto pode levar. O quanto que isto pode ser terrível para a vida além túmulo. E lógico que esse vício ou desregramento também envolve a nós os homens, não são apenas as mulheres. E quando chegaram nos 3, André Luiz, Eloy e Gúbio, e colocaram aquele aparelho, apresentou como sendo neutros. E aqui nós vamos ver Gúbio um pouco mais adiante dizendo que esta definição é para aqueles espíritos que vibram num padrão mais elevado. Esse aparelho está preparado para pegar aqueles espíritos que mantêm um baixo padrão vibratório.
ele foi desenvolvido apenas e tão somente para essa finalidade. E como eles estavam ali em trabalho, com um corpo mais denso, mas em trabalho, mantinham um pensamento elevado, Gubbio já disse a André Luiz que a única forma deles se situarem às regiões mais elevadas eram através da prece. Então, quando esse aparelho chegou até eles, identificaram como sendo espíritos neutros. Dando continuidade, instado por mim, Gubbio esclareceu: não fomos acusados. Ser-nos-á possível o engajamento no serviço desejado. Que aparelho vem a ser esse? Indagou Eloy, antecipando-me a curiosidade. O orientador não se fez rogado e elucidou. Trata-se de um captador de ondas mentais. A seleção individual exigiria longas horas. As autoridades que dominam nestas regiões preferem a apreciação em grupo, o que se faz possível pelas cores e vibrações do círculo vital que nos rodeia a cada um. Por que nos considerou neutros? Interroguei por minha vez. O instrumento não é suscetível de marcar a posição das mentes, que já se transferiram para a nossa esfera. É recurso para a identificação de perispíritos desequilibrados e não atinge a zona superior. Então aqui eu já antecipei um pouco até o comentário, dizendo por que eles não foram identificados como neutros. Aqui nós percebemos também o quê? Que como eram muitos espíritos, eles não tinham tempo para ver o caso de cada um, as pessoas por si só denunciavam pela cor vibratória e pelo tom magnético que eles imprimiam o seu ser. E aquele aparelho apenas catalogava o grupo que eles iriam, se era para o grupo 1, para o grupo 2, para o grupo 3, e seja lá quantos grupos mais tivessem. E que essas sessões se davam sempre em grupos. Esses espíritos trabalhavam em grupo, até mesmo para agilizar o trabalho. E aqui nós vamos ver um fato interessante, que estes espíritos, eles desempenhavam um papel muito interessante. Mesmo sendo voltados para a maldade, aqueles espíritos endividados que ali estavam precisavam passar pelas situações para reconstruir dentro de si o caminho equivocado que fizeram. Então nós vimos que eles também eram instrumentos do amor divino, mesmo não sabendo o papel que desempenhavam. E eram tantos espíritos que ali estavam, lógico que é um equipamento grosseiro, não é? Porque as dívidas de cada um que ali estavam eram dívidas tão gritantes que a máquina captava com muita facilidade. E os três, como estavam ali numa missão, vamos dizer assim, eles eram espíritos neutros, ele não tinha aquela condição mental de desequilíbrio que os outros tinham. Então eles não foram envolvidos em nenhum dos grupos. Eles ficaram, como o próprio nome diz, neutros, não é? Então, Gubbio explica para eles que, logicamente, num primeiro momento, eles não iam ser julgados, porque a máquina detectava apenas quem tinha os pensamentos em desequilíbrio. Agora nós vamos terminar a leitura, porque muitas pessoas devem estar se perguntando, né, o que é, como ele vai responder para nós, o governo do mundo. Então nós vamos ver, não é? Porque aqui não fala em nome de Deus, aqui o governo do mundo. Então agora nós vamos entrar nesse assunto para entender o que o Gubbio vem explicar para todos nós. Continuemos a leitura. Mas perguntei ainda, por que se fala nesta casa em nome do governo do mundo? O instrutor endereçou-me expressivo gesto e ajuntou: André, não te esqueças de que nos encontramos num plano de matéria algum tanto densa, e não nos círculos de gloriosa santidade. Não ouvides a palavra evolução, e recorda que os maiores crimes das civilizações terrestres foram cometidos em nome da divindade.
quanta vez, no corpo físico, notamos sentenças cruéis, emitidas por espíritos ignorantes em nome de Deus? Pouco a pouco, a cerimônia terminou com a mesma imponência de cultos externos em que se havia iniciado, e sob a vigilância das sentinelas, tornamos ao ponto de origem, guardando inesperadas meditações e profundos pensamentos. Então estamos encerrando o capítulo 5 com um grande ensinamento. Tanto neste vídeo quanto no vídeo passado, que compõe o estudo deste capítulo, do capítulo 5, nós pudemos ver uma sessão solene, uma sessão importante numa cidade no plano espiritual inferior, com a sua ritualística, com a sua materialização, com a sua imponência, com as sentenças que foram lavradas, com o rumo que essas entidades tomarão. Então, para mim, foi um capítulo de grande meditação, de grande importância e de grandes colheitas para o entendimento, e aqui eu pude compreender um pouco o quanto que temos que valorizar a nossa existência e o quanto precisamos vigiar e orar para não sermos amanhã convidados também a estarmos em um destes grupos numa cidade como esta. É interessante, né? Eu gostaria de elencar uma situação de que esses grandes crimes na Terra foram cometidos em nome da divindade, porque Deus assim quer. Só que a explicação que Gubbio dá a André Luiz e também a Eloy é de uma profundidade muito grande. Por que eles usam essa terminologia de governo do mundo se eles podiam usar a divindade? Porque eles já enganaram as pessoas. E a divindade nessa região são eles. Gregório se acha um Deus. E todos aqueles que trabalham ao seu lado também fazem parte dessa concepção que são Deus. Então eles não precisam mais enganar ninguém, porque as pessoas já foram enganadas pela sua própria consciência. Eles não precisam fazer um pré-julgamento para ninguém, sendo que cada um carrega diante da sua consciência os erros que cometeram no antanho. Então tudo isso é uma coisa muito interessante. Nós percebemos que desses 3 grupos que foram julgados, o grupo das letras, dos intelectuais, o grupo dos ociosos, dos vagabundos, que muitas vezes sobrevive às custas de poder público e não gostam de trabalhar, e o grupo dessas mulheres, que eram mulheres que tinham casas noturnas, casas de prostituição, onde elas se achavam ser benfeitoras daquelas jovens que se prostituíam. Eu me lembro que em Pouso Alegre havia uma casa chamada Casa da Neidinha, que era a casa mais famosa na década de 80, quando eu fui transferido do banco para lá, e nós tínhamos uma cliente que era essa tal de Neidinha, e às vezes, conversando com ela, porque ela era cliente do banco que eu trabalhava, ela dizia isso. Ela se sentia na condição da mãe daquelas meninas. Ela se sentia como uma protetora daquelas meninas. Então a gente percebe que a pessoa coloca na sua mente uma ideia de que ela é superior. Eu me lembro também de uma cena que parece ser uma coisa, não é? Que não é real, mas na cabeça de muitas pessoas é real. Eu me lembro, não é, que teve uma novela na Globo chamada O Crone, onde era um assunto da época, não é? Se podia cronar os homens, porque já estavam cronando animais. E até o Juca de Oliveira, que também tem morado aqui em Itapira, tem uma chácara aqui em Itapira, ele fazia o papel
de um cientista, um homem das letras, como nós vimos aqui, um intelectual. E eu me lembro que quando deu certo o Crone, cronaram um homem e tudo mais, a imprensa veio até ele. Então veja, eu estou dando o contexto da história da novela. Então ele, na novela, houve o crone de um homem, né? Então, os jornalistas foram, logicamente, entrevistar esse grande cientista. E foi interessante que ele queria escrever a sua autobiografia. E a jornalista que ele convidou para fazer a sua autobiografia lhe perguntou num determinado momento a ele: como você se sente? E eu me lembro que ele fez um gesto muito interessante, eles estavam jantando, ele inclinou o corpo para trás, olhou para ela e diz assim: eu me sinto Deus. Nós falando assim, parece até ser um absurdo, mas na cabeça de muitas pessoas deturpadas, que acham que porque sabem um pouco a mais, são criaturas excepcionais. É uma realidade isso. E é interessante que quando nós nos deparamos com o coronavírus, nós tivemos a oportunidade de ouvir, centenas de grandes infectologistas do mundo todo, professores, mestres, PhD, pessoas da mais alta condição, que se achavam conhecedor de todos os vírus que nós temos na Terra, e de repente eles chegaram a uma conclusão que nada sabe. Isso Deus permite para mostrar para todos nós que o nosso conhecimento, por maior que seja no nosso planeta, que é limitado, é pequeno. Olha que coisa interessante, né? Queridos amigos, ao encerrarmos o programa de hoje, eu gostaria de falar dos livros de que sou autor. E selecionei hoje o meu primeiro livro, Momentos de Reflexão à Luz do Espiritismo. Vocês estão podendo ver na telinha a capa do livro e o link da loja virtual. Este livro é composto por 57 capítulos, em que antigamente eu alimentava um blog, no ano de 2015, 2016, e reunindo estas 57 mensagens, compus o meu primeiro livro. Doei toda a edição para o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. São mensagens de estudos em cima das obras de Allan Kardec. Se você tiver interesse de ter este livro, se você já tem este livro e quer conhecer os outros livros de minha autoria, ou quiser simplesmente ajudar o Centro Espírita vendo livros de outros autores, entre na nossa loja virtual. loja@caminhodaluz.com.br, adquira os livros. E se você quiser um autógrafo, mande para o WhatsApp o número do seu pedido e o nome para ser autografado. O WhatsApp é 19 997 782794 e o último convite é sobre o YouTube. Já deixou o seu like no vídeo? Já comentou? Já se inscreveu no canal? Se já fez tudo isto, nos ajude divulgando. Pegue o link, coloque nas suas redes sociais, divulgue no WhatsApp. A sua ajuda, ela é muito importante. Queridos amigos, nós vamos encerrando nesse momento esse programa maravilhoso que é pela TV A Caminho da Luz. O programa Estudando as Obras de André Luiz. O livro Libertação. Eu queria te agradecer pela sua companhia, pela sua audiência e rogar a nosso Senhor Jesus Cristo que possa continuar nos envolvendo e nos abraçando em nossa caminhada. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa.